Bom, boa tarde a todos. Essa daqui é a nossa última aula da Liga, a nona aula. Bom, queria agradecer vocês por terem acompanhado a nossa Liga aí durante o ano. Eu acho que foi um curso bem legal, porque a gente passou por todos os principais temas do trauma do esporte e da medicina esportiva. E aí, para fechar hoje, eu chamei o Dr. João Paulo Treco, para dar uma aula de fechamento mesmo, uma aula de... Eu pedi para ele meio que fazer um compilado de casos clínicos. Ele vai focar mais na parte de ombro. Bom, o Treco, né, o Dr. Treco, ele estudou aqui na Santa Casa, ele fez especialização em ortopedia aqui na Santa Casa também, e hoje ele está no R4 de ombro aqui pelo pavilhão. Bom, o Treco também foi o meu velho lá no tênis de mesa, quando eu entrei no time, foi quem me deu o meu apelido também. E, bom, foi atleta Cobra 2021, todo mundo já conhece aí. Bom, obrigado aí por ter vindo da aula. Valeu, Batista. Obrigado. E aí, pessoal, tudo bom? Então, acho que o Batista já me apresentou bem aí. Realmente foi eu que dei o apelido dele num dos treinos. Não dava para chamar ele de Eike, né? Então, assim... E pegou, né, Batista? Todo mundo chama assim, eu acho, agora. Bom, realmente eu fiz Santa Casa, né, de faculdade, depois eu fiz a residência de ortopedia aqui no pavilhão, e agora eu tô no finalzinho aí da R4 de ombro, né. Então eu vou puxar um pouco a sardinha para o meu lado, a gente vai falar sobre algumas lesões de ombro, principalmente na prática esportiva, né, o que pode acontecer. Então o ombro é uma articulação muito móvel, tá? Acho que esse é o principal ponto de início. Então, principalmente atleta de handball, atleta do beisebol, que a gente vê muito aqui na faculdade, ou até mesmo no vôlei, você tem muito esse movimento, que a gente chama de abdução e rotação externa. Isso aqui não é anatômico, tá? Então, assim, o meu braço chega até aqui. Imagina se tem alguém do hand, do beisebol aqui, provavelmente tem uma rotação externa maior do que a média da população em geral. Então, você vê, esses caras têm uma alteração de cápsula, né? Alteração ligamentar muito importante e que precisa para o esporte deles. O cara não faz isso, ele não arremessa direito, né? Claro, além, tem outros esportes que não são tão comuns aqui no Brasil, então o rugby, o futebol americano, o tênis, né? Então, mesmo esses esportes, sempre que tem atletas overhead, que a gente fala que são atletas que mexem o ombro acima do nível da cabeça, é onde vão surgir as principais lesões de ombro. Então, aqui no Brasil, a maioria dos ortopedistas vai fazer joelho, né? Porque tem muito futebol, todo mundo rompe o LCA, o cara vai lá, opera joelho. Poucos fazem ombro, porque a gente não tem tanta tradição assim nesses esportes, tem aumentado bastante nessa tradição, mas não tem tanto no nosso país. Então, esse é um estudo que foi feito numa faculdade, lá no Piauí, mostrando lesões de ombro em atletas. Então, tem como se pegasse aqui na faculdade, ver todos os atletas da Atlética e ver assim, o que você machucou, o que sente, o que dói. Então, pegaram atletas que treinavam lá no começo da faculdade, calouros, no segundo, terceiro ano, até o final, e enumeraram todas as lesões possíveis assim que todos esses atletas tiveram. Tá destacado aqui para vocês as lesões de ombro. E a gente começa a aula falando agora sobre radiografia. Será que Então, óbvio que a radiografia é o exame inicial de toda lesão, né? Então, vocês chegam lá no DOT para a gente, lá depois que machucaram o ombro na intermédia, na calo ou no treino, vocês vão fazer essas 3 radiografias que são a série trauma, que a gente chama de AP perfil e axilar, tá? Quais são as estruturas? Realmente, cada uma dessas setas é uma estrutura em um acidente ósseo do ombro, tá? Então, quando vocês chegam lá para fazer a residência lá na ortopedia e passam no ombro, a primeira coisa que vocês têm que saber é enumerar todas essas imagens. Não vou cobrar de vocês isso agora, talvez vocês nem saibam ou saibam, mas todos esses acidentes ósseos têm nome, a gente se refere a eles, então a gente tem a cabeça humeral, a glenoide, o acrômio, e as fraturas e as lesões vão ser sempre em algum desses ossos ou ligamentos que juntam um osso ao outro, tá? Então isso é uma coisa importante também de saber reconhecer a anatomia, né, que é o fundamento de qualquer especialidade cirúrgica. E da parte ligamentar, que eu falei com vocês, a gente tem, então, estruturas ligamentares em diversas articulações. Então, o ombro, quando a gente fala em ombro, a gente não está falando só da articulação glenohumeral, que é a glenoide com a cabeça do úmero. A gente está falando de outras articulações também. Então, tem a articulação acromioclavicular, tem a articulação externo-clavicular, escápulo torácico. Então, a gente tem outras. O ombro é mais de uma articulação. Não é igual o joelho, que é tíbia e fêmur, e tem a patela também lá em cima.
O ombro tem várias articulações e você pode machucar cada um desses ligamentos e ter lesões específicas para cada caso. Aí sempre todo mundo escuta falar do manguito, né? Então todo mundo sabe que o ombro é manguito. Eu acho que esses caras aqui são responsáveis aí, quem acompanha no YouTube ou no Instagram sempre vê esses marombas aí. Ah, vamos aquecer o manguito, vamos fazer exercício de manguito. Porque realmente o manguito é um estabilizador do ombro. Então o ombro ele não é uma articulação que ela é muito estável. Se a gente não tivesse os estabilizadores dele, então tanto a parte óssea quanto a parte ligamentar e a parte muscular, o ombro sairia do lugar. Inclusive, sair do lugar o ombro, que é o que a gente chama de luxação, é uma das lesões que existem dentro da medicina da parte de ombro. Tá? Então, quem são os músculos do manguito? Né? São 4. Isso aí acho que até para vocês no ambiente da faculdade é importante vocês saberem. Então, o manguito rotador, ele é composto pelo supraespinal, infraespinal, redondo menor e o subescapular. Tá? Eles que vão fazer os movimentos do ombro. Né? Então, vai rodar externo, o braço para fora, rodar o braço interno para dentro, fazer elevação e abdução. Tá? Um corte aqui, que a gente chama de coronal, do ombro, vai mostrar exatamente como que ele se posiciona em relação à cavidade glenoidal. A gente tem a glenoide, cabeça humeral, e os músculos do manguito se inserindo ali na região do tubérculo maior. Então, dos 4 que eu falei, 3 se inserem no tubérculo maior. O supraespinal, infraespinal e o redondo menor. Um deles, que é o subescapular, que ele vem daqui de frente, que ele é anterior, ele vai se inserir no tubérculo menor. Tá? Guardem essa imagem que ela vai ser importante para a gente. Outros músculos importantes aí para a articulação do ombro. Músculo deltoide, peitoral, tem trapézio, tem um grande dorsal ali embaixo, serrátil. Muitos outros músculos comparecem na articulação. Não vale a pena a gente ficar destacando aqui um por um e falando origem e inserção, acho que não é o foco da aula. Então, um primeiro caso, um paciente masculino de 20 anos, destro, ele é ciclista amador, teve uma queda ao nível do solo durante uma prática esportiva. E apareceu para a gente com essa imagem, com uma dor no ombro. Beleza, primeiro exame, raio-x. Então, quem consegue identificar alguma alteração inicial nesse raio-x, assim, comparando os dois lados? Não sei se alguém consegue ver alguma alteração. Ah, você olha aqui a cabeça humeral, a glenoide. O paciente ele tinha dor aqui em cima do ombro, nessa face aqui, ó, superior. Quando a gente tem dor nessa face, é isso daqui que a gente está procurando. Ó. Então, essa articulação, essa aqui é a clavícula, esse aqui é o acrômio, essa articulação é chamada de acrômio clavicular. Quando a gente tem lesão dos ligamentos, normalmente por um trauma direto, o cara está na bike lá, caiu e bateu direto o ombro no chão, pode causar esse tipo de lesão. Tá? Olha como aumenta o espaço se comparado com o lado bom, lado direito é o lado bom, o lado esquerdo é o lado ruim. Comparado com o lado direito, olha a distância entre esse ossinho aqui menor, que é chamado de processo coracoide, e a clavícula, ela tem essa distância aqui em amarelo. No lado ruim, a distância praticamente dobrou. Isso aqui causa muita dor. Fora a deformidade que vocês viram ali, que acontece também no paciente. Olha como está sobressaltado ali do lado direito, do lado esquerdo. Outro caso, então, masculino, 25 anos, destro, desempregado também, estava jogando bola, teve uma queda e apareceu com o ombro daquele jeito. Mesma coisa, né? Então, lesões semelhantes. O nome dessa lesão é luxação acrômio-clavicular. Então, a articulação acrômio-clavicular acaba ficando sobressalente. Olha a diferença entre aquela distanciazinha lá que a gente comentou da outra vez. Do processo coracoide até a clavícula e do processo coracoide até a clavícula. Olha como aumentou bastante do lado que está ruim. Tá? Isso aqui é uma lesão total dos ligamentos acromio-claviculares. Tá? Inclusive, pode machucar tanto os ligamentos acromio-claviculares quanto os coracoclaviculares, que são outros ligamentos. Então, a gente tem ligamento nessa região e a gente tem ligamento aqui. Ó. Aqui são dois. Tá? São dois ligamentos que a gente tem aqui nessa região, que podem lesar também. Quanto mais ligamentos lesa, maior a deformidade, maior a dor, e provavelmente o tratamento tende a ser cirúrgico. Tá? Existe classificação para essa lesão, tá? Uma classificação chamada de classificação de Rockwood, não vale a pena vocês nem tentarem entender, porque é mais questão de prova de título de ortopedia. Coincidentemente, esse cara tinha dor no punho também, chegou pra gente com dor no punho, não deu muita bola para dor no punho, achou que aqui no ombro também não ia dar nada. Olha ali no rádio, né, aquele osso ali mais à esquerda é o rádio, tem uma fratura do processo estiloide do rádio. Quebrado o punho dele, aqui, ó, traço de fratura aqui. Tá? Então, sempre que o paciente tem um trauma, isso é uma coisa importante para vocês na hora que vocês se formarem.
Quando o paciente cai, bate o ombro, por exemplo, tem uma lesão, uma fratura, uma lesão, uma luxação acromioclavicular, o cara vai chegar no pronto-socorro com uma puta dor no ombro. E aí você lá, não, vou ver o ombro dele, vou fazer raio-x, vou fazer não sei o quê, e vai achar que tá tudo bem, que você tá matando a pauta, sabendo tudo. Diagnostiquei a luxação, coloquei tipóide, não sei o quê, não sei o quê. Esses casos, pode acontecer de você comer bola. Não porque o paciente, às vezes, está com tanta dor no ombro que ele esquece a dorzinha menor da fratura no punho. Então é muito comum, tá? Aqui no pavilhão, inclusive, ainda mais porque a gente tem residente, R1 e tal, de um cara, por exemplo, quebra o fêmur, caiu de moto, e aí, uma semana depois que ele está internado, o cara começa a reclamar de dor no punho, dor no cotovelo, e aí o residente, não, isso aí não é nada, só é o coxa que está quebrado, o fêmur quebrou, faz um raio-x, você acha a fratura, entendeu? Então, sempre, onde tem uma lesão, tem outra. Você tem que pensar isso. É melhor você considerar que o cara vai ter outra lesão associada, para você não comer bola e correr risco de, no particular, tomar um processo, não sei o que, dor de cabeça. Então, sempre radiográfico. Tem dor, radiográfico. Tem dor, palpa tudo. O cara tá com muita dor no fêmur. Aí você vai lá, sempre palpa o punho, palpa o ombro, outro fêmur, outros lados, para ver se você não acha outras fraturas. Isso é para a vida de vocês, tá? Outro caso, 23 anos, 10 estudante, atleta de vôlei, tênis de mesa, tá? Queda ao nível do solo. Um pouquinho mais, talvez, né? Também teve uma lesão ali na acromioclavicular. Esse você já sabe. O terceiro caso. Esse caso, ele tem uma peculiaridade. Na hora que a gente faz aquela radiografia em axilar, essa daqui é a clavícula, tá? Esse osso aqui, ó. Tá bom? Indo lá para cima. O acrômio tá aqui, ó. Um pouquinho mais difícil de enxergar, tá? Quando você tem a posteriorização da clavícula, então lá para cima é anterior, tá? E aqui para baixo é posterior. A clavícula tinha que estar aqui em cima, ó. Quando ele luxou, ela desceu. Então, como ela desce e foi lá para posterior, ela rompe uma fáscia muscular que fica acima do ombro. Quando rompe essa face, a gente tem que operar. Por quê? Porque senão causa muita instabilidade, causa dor e instabilidade no ombro. Pode progredir para artrose, e aí o problema fica muito maior. Então, nesse caso, o tratamento é cirúrgico. Então, mesma deformidade que a gente via, né? Então, ó, até vê uma pontinha aqui levantada, ali você vê que parece que até o ombro está caído, né? Essa impressão que dá que o ombro cai, né? E aí, nesse caso, a gente teve que fazer uma cirurgia, tá? Então, é uma cirurgia que a gente faz essa fixação com fio. Então, olha a diferença que estava. Essa aqui, ó, a clavícula com acrômio, né? Nessa radiografia e nessa daqui, ó. Então, a gente tem que abaixar a clavícula até a acrômio clavicular, trava com os fios, né? São os fios metálicos, os fios de Kirchner. Faz 2 furos na clavícula, passa um amarrilho em volta para segurar, para puxar a clavícula para baixo. Então a gente faz um amarrilho com fio de alta resistência e ainda faz uma transferência. Então pega um ligamento, tá aqui, e joga ele para a posição do ligamento que rompeu. Então a visão ali, os fios travando a clavícula na posição. E aqui no pós-operatório, depois de 6 semanas, a gente tira os fios, porque esses fios não podem ficar muito tempo no braço. Fica 6 semanas, o paciente fica imobilizado, depois que tira os fios, pode começar a fazer fisioterapia. Olha os fios, como é que saem. No caso, esse paciente está aqui na sala hoje, né? A gente operou ele, acho que está bem, né? Não sei, depois ele fala para vocês aí. Outro caso aqui, um pouquinho mais difícil agora de pegar a lesão. Paciente de 26, 28 anos, destro, motoboy, estava fazendo motocross lá. E aí teve uma queda aí com uma energia um pouquinho maior, né, atividade de motocross, e tinha dor assim no ombro dos dois lados, vinha para dentro do pulmão a dor, era meio esquisito o caso dele. E aí a gente fez essa radiografia achando que ia ser luxação acromioclavicular, igual os últimos 3 casos, que é muito frequente essa luxação, tá? Bem frequente mesmo. A gente pega assim, por mês, aqui no DOT, a gente opera umas 3, 4 por mês, às vezes. E aí a gente viu os dois lados normal, parece normal, tudo alinhado. A gente olhando assim se tinha alguma fratura de costela, também não parecia ter nada. Pedimos outras radiografias, continuamos olhando. Puta, será que tem alguma coisa na coluna, né? Dá para ver os corpos vertebrais, será que quebrou a coluna? Não tinha dor na coluna. A escápula também, quando quebra a escápula, normalmente quebra aqui, assim, no colo da escápula, tá? Esse osso aqui chato aqui é a escápula. Olhamos a escápula, dos dois lados nada. Continuamos pedindo radiografia, outra incidência, vamos ver se a gente acha alguma coisa diferente. Será que a clavícula está quebrada
a gente não viu nada. Opa, essa incidência aqui eu já comecei a ver alguma coisa meio esquisita. Não sei se vocês já estão pegando aí aonde eu quero chegar. Aí, depois que o ortopedista pede um monte de raio-x e não sabe o que fazer, ele pede tomografia, né? Que aí você consegue ver todos os cortes. Aí a gente pediu a tomografia. Vamos ver se vai rodar. Não rodou, vamos ver. Não. Só teve essa entradinha aí que não serve de nada, né? Como eu achei que não ia rodar mesmo, eu cortei elas para vocês verem, tá? Então, a gente está vendo aqui o osso do externo, né? Aqui na frente, a clavícula sai aqui dos lados, tá? E aqui atrás é posterior aonde está a coluna, tá? Então, vamos vendo, né? Agora, pensem na relação entre o externo e a clavícula. Tem um corte que vai ajudar. Ó, isso aqui é uma vista meio de cima. Então, aqui a gente tem o osso do externo e a clavícula. A clavícula, ela tem que encaixar bem aqui, rente ao externo. Essa é a articulação externo-clavicular, que faz parte do ombro. Não sei se vocês estão percebendo. As duas clavículas eram para estar aqui, foram para trás. Foram para trás. Então, isso daqui, ó, é uma luxação externo-clavicular bilateral. Esse aqui é o único caso que eu vi de luxação externo-clavicular até hoje. O único. Não vi outro já. Mas esse é o único bilateral e as duas para posterior. Acho que vocês sabem mais do que eu essa parte. Mas aqui passam umas coisas importantes, né? Atrás, assim, do externo. Passam uns vasos que saem do coração, assim, sabe? Que é meio importante. Que a gente tem um pouco de medo, né? Então, assim, qual que é o problema dessa luxação? É você ter uma compressão venosa, tá? Então, tem vasos importantes aí atrás, que é muito difícil a gente querer operar isso como ortopedista e não ficar preocupado com o que vai acontecer aqui dentro. Você imagina passar aqueles fios metálicos aqui com o pulmão do cara logo atrás. Vai causar um pneumotórax iatrogênico. Quando precisa operar esses casos, tem que entrar junto com a cirurgia torácica, tá? Então pede ajuda da cirurgia torácica, entra e aí faz aquelas fixações, faz algum tipo de mecanismo para prender a clavícula no lugar. Mas vocês veem como uma gravidade, isso daqui, cara, posso te falar com certeza. Esse raio-x aqui fariam em qualquer hospital particular. Iam liberar o cara para casa, tá? Muito provavelmente, se pegar um ortopedista assim que acabou de formar, R1, R2 está dando plantão fora, o cara vai comer bola nessa lesão, tá? E o paciente vai ter dor, vai ficar com artrose. Nesse caso, a gente nem mexeu muito no paciente, o cara era meio loucão, meio tigre, né, que a gente fala. Então ele teve essa lesão, no dia seguinte, mesmo com dor, o cara estava andando de motocross de novo. Então você imagina operar um cara desse, perto do pulmão, os fios, perto de não sei o quê, você opera e no dia seguinte ele já está andando de motocross de novo. Entendeu? Então é um risco muito grande. Então a gente às vezes não dá para operar, apesar da lesão ser cirúrgica, às vezes o paciente não é. Então isso é uma coisa importante na ortopedia que a gente sempre pensa. Então será que esse paciente ele vai aguentar o pós-operatório? Será que ele vai respeitar? Senão a gente vai operar ele e no dia seguinte ele vai fazer besteira e vai ferrar toda a cirurgia. Aí reoperar é muito pior. Então, às vezes é melhor nem mexer, deixar que o corpo lá dá um jeito, tá? O próximo, 50 anos, serralheiro, tá com dor no ombro havia 3 anos depois de pegar um objeto, durante um treino de força. Ele falou pra gente que estava na academia, fazendo algum tipo de treino lá, não sei o que ele estava fazendo exatamente, sentiu muita dor, tá? Isso já tinha um tempo, e ele ali na primeira imagem, você vê que ele tem um déficit para elevar o ombro. Então, lembra que eu falei para vocês no começo da aula, quem que eleva o ombro? É o manguito. Então, qual que é a primeira suspeita desse cara? Lesão de manguito, certo? Então, aí, essa lesão é a principal lesão aí que a gente do ombro opera, né? As lesões do manguito rotador. Quem lembra daquela imagem, a primeira ali, eu coloquei um corte anatômico para vocês, mostrando onde o manguito tinha que estar inserido. O manguito, só para vocês entenderem muito bem. Lembra, o manguito ele é isso aqui, ó, esse aqui é o músculo do manguito. Ele vem aqui por cima e se insere nessa região aqui, nesse morrinho, chamado de tubérculo maior. Agora, esse branco aqui no corte T2, é o que isso aqui? Vocês sabem? No corte T2, o que fica branco? É líquido, gordura? Vocês nem sabem o que eu estou falando. Líquido. T2 na ressonância é líquido, tá? Então, líquido, quando a gente está pensando em ortopedia, a gente está pensando em lesão, edema. Então, olha onde está a lesão desse cara. Isso tudo é lesão. Daqui esse branco até aqui
é tudo lesão do manguito. O tendão dele é esse cabinho preto aqui. Esse cabinho preto era para estar inserido aqui, ó. E ele que fazia levantar o braço, tá? Então esse é o tal do supraespinal, é o tendão do supraespinal. Esse corte a gente avalia, esse é o sagital em T1, tá? Já é outro corte, vocês podem ver que ali no T1 o que fica brilhando? Gordura. Então você vê ali que a camadinha de gordura aqui em volta, ó, tudo branco, gordura está brilhando. Às vezes pode ter gordura dentro do músculo, que no caso é isso daqui, ó, umas fibras de gordura que ficam dentro da musculatura. Então esse músculo aqui que eu estou circulando é o supraespinal, que é o mesmo que rompeu ali na outra imagem. E aí a gente pede esse corte para ver se já infiltrou muita gordura. Por que se infiltrar gordura é ruim? O músculo precisa ter fibra de músculo. Se ele tiver gordura, isso predispõe a um insucesso da cirurgia. Se tiver muita gordura, às vezes não vale a pena tentar dar o ponto no manguito, vai dar um ponto no tendão. Melhor fazer outra cirurgia. Então, olha lá, comparando para vocês as duas imagens que eu falei, né? Lá do começo da aula, o manguito vindo se inserindo aqui no tubérculo maior, e ali o manguito vindo, rompeu e retraiu um pouquinho, né? Olha como que a imagem, cara, isso eu acho legal, porque na faculdade eu nunca vi isso, entendeu? E eu faço isso toda semana agora. Então eu fico pensando às vezes na faculdade a gente fica estudando umas coisas por várias e várias horas que a gente nunca vai ver depois, entendeu? Deve ser importante, algumas coisas eu nunca mais usei, a maioria talvez, mas o dia a dia de cada especialista, vocês tinham que ver pelo menos alguma coisa. Então por isso que eu quis trazer. Não dá para entender nada às vezes, né? Puta, tem um monte de branco ali, não sei o que é isso? Então isso aqui é uma imagem artroscópica do ombro com lesão de manguito. Quando a gente põe um artroscópio, que é a câmera, e ali os instrumentais para você dar o ponto no músculo, né, que é a nossa principal cirurgia, você tem essa imagem. Então, só para vocês entenderem, isso daqui, ó, esse branco, é o manguito. Tem um buraco aqui, ó, um buraco no meio, e aqui embaixo é o húmero, é o osso. Então, aqui é ele visto de lado, de trás, e ali visto de frente, né? Então, isso daqui é tudo manguito, tá? E a lesão fica aqui, ó, tem um espaço aberto, né? Uma bola de lesão, uma cavidade. Então, qualquer ideia da cirurgia é pegar isso aqui de um lado e de outro, amarrar e dar um ponto, né? Basicamente é isso, né? Então, foi isso que a gente tentou fazer, amarrou dos dois lados, sumiu o buraco, tá? Lesão tratada, e aí a gente pega aqui em cima no acrômio, que é o osso que fica ali em cima do ombro, a gente dá uma raspadinha nele também, tá? Dá uma raspadinha no acrômio, passa lá o shaver, que chama, e raspa esse osso, né? Uma cirurgia rápida, às vezes demora 1h30, 1h, 1h30. É uma cirurgia que, cara, dá 6 semanas, o paciente que levantava isso daqui já vai estar levantando isso daqui. E, por exemplo, tem muita senhorinha que tem lesão de manguito, tá? Lesão de manguito não é só traumática do esporte, ela também é do adulto mais velho por degeneração. Tem muita senhorinha que fala assim, doutor, nunca mais conseguia esticar a roupa no varal, pegar um negócio ali no armário, lá alto. Depois de operar, consegue. Então, às vezes, é isso que ela faz no dia a dia. É isso que você está devolvendo de função para ela. E aí, existem algumas lesões, só para mostrar para vocês que é uma coisa que a gente faz muito na Santa Casa, existem algumas lesões muito grandes. Então, nesse caso, essa lesão aí é muito extensa. Eu não consigo enxergar onde está aquele cabinho, aquela pontinha. Não é isso daqui, tá? Ah, é isso daqui, esse aqui é a pontinha. Não, isso daqui é a bursa. Tá? Isso aqui é bursa. Às vezes confunde a bursa, tá? Na verdade, o tendão deve estar por aqui, ó, desse paciente. Então, ele lesionou e regrediu muito. Olha como é aquele corte para a gente ver a gordura. Olha quanto de gordura que tem nesse caso. Tem gordura espalhada para todo lado, que denota um pior prognóstico, igual a gente comentou. Nesse caso, não adianta dar o ponto. A gente tem que tirar enxerto. Tira o enxerto. Isso aqui é da fáscia lata. Então faz um corte aqui na coxa. Tira 15 centímetros de tendão da fáscia lata. Amarra ele dessa forma. Tá? Então, ó, só para vocês entenderem como que é a lesão. Aqui está a cabeça do húmero. Só que não tem nada cobrindo ela. Lembra que naquelas primeiras imagens da artroscopia tinha coisa cobrindo, só que fez um buraco no meio. Não dava para dar o ponto. Esse aqui não tem nada cobrindo. Então não adianta dar ponto, não tem onde dar ponto. Só que você tem que devolver mobilidade para o cara. Então o que a gente faz na Santa Casa? A gente pega, lembra aquele enxerto? Pega ele e costura ele aqui em cima. Só que não só costurar o enxerto, não só suturar o enxerto lá em cima.
a gente transfere o músculo. Então, o músculo do manguito que fazia elevação não está mais chegando lá para fazer elevação. Então, o que a gente faz? A gente pega o grande dorsal, que é o músculo daqui de trás, tira ele da inserção dele e transfere o músculo para onde era o manguito. Então, essa é uma cirurgia muito maior, que é uma transferência muscular. Então, pensa que engraçada. Isso é uma coisa que até hoje, às vezes, eu fico meio encacado, assim. Um músculo que fazia a rotação interna, que é o grande dorsal. Agora ele vai ter que fazer elevação e rotação externa. Então, você está tirando o músculo que fazia um movimento para fazer outro. Só que quando o paciente vai mexer, na cabeça dele, ele vai, vou rodar o braço para dentro. Só que quando ele pensar em rodar o braço para dentro, o braço dele vai fazer isso. Entendeu? Então tem que acontecer uma plasticidade neuronal, alguma coisa ali no entendimento do cérebro do paciente e a transmissão desse impulso para ele poder fazer um movimento adequado. Senão, às vezes o paciente que não entende muito ou que não tem um nível cognitivo muito elevado ou não sabe muito o que está acontecendo, não vai bem nessa cirurgia. O cara não entende que agora, para ele levantar o braço assim, ele tem que fazer a rotação interna. Entendeu? Então essa é uma cirurgia um pouco mais complicada, tem bons resultados, a gente vê assim, às vezes, paciente levantando o ombro pra caramba depois de operar, mas alguns não conseguem levantar nada. Entendeu? Mesma cirurgia, mesmo enxerto, mesmo tudo. Isso aqui é uma classificação só para vocês verem o quanto que o músculo degenera, né? Olha o branco ali, corte sagital T1. Ali, estágio 0, o músculo está totalmente preenchido por fibra muscular. Vai passando os estágios, olha como vai ficando branco, vai ficando ruim esse tendão. Se você operar isso aqui e tentar dar o ponto, você não vai conseguir. Entendeu? Então precisa ver isso antes. Antes de operar, você precisa ver, avaliar. Aqui é só para mostrar para você, o Batista já falou bem o que era coronal, o que é T1, T2, né? Então lembra, isso aqui para vocês levarem para a prova de vocês da residência. Cara, vocês precisam saber que em T2 o líquido fica branco e no T1 é a gordura. Então, às vezes, cara, eu não sei mais nada sobre isso. Ventrícula, suco, essas coisas, não lembro de nada mais. Mas eu sei o que é T2 e o que é T1. Se o cara me pôr lá numa ressonância, eu sei rodar e eu sei que aqui tem líquido. Entendeu? Então, se vocês não souberem nem isso, vocês não conseguem nem examinar uma ressonância de crânio, uma outra tipo de ressonância. Entendeu? Então, sempre lembrem desses parâmetros, tá? Então, só para relembrar que a lesão ali, o coto do tendão, está aqui em cima, né? Cotinho aqui o preto e o branco é o líquido que fica da lesão, né? O edema. Então isso aqui é T2, isso aqui é T1, o músculo todo degenerado. Então voltando agora, o paciente andando de bike, 39 anos, caiu com tudo, levantou o braço, abduziu e caiu com o braço meio espalmado assim no solo. Então ele teve essa fratura, né? Então além das lesões ligamentares, a gente pode ter fraturas. Nesse caso é uma fratura do tubérculo maior, tá? Esse tipo de fratura ele pode ser tratado ou de forma cirúrgica com a placa e os parafusos, ou só dando ponto transósseo. A gente pega um fio de alta resistência e dá ponto no osso. Então, às vezes, as lesões do esporte podem evoluir também com fraturas, né? Tem que ficar atento com isso. Não só fraturas, mas olha esse caso aqui, um caso bem interessante. Estava fazendo alguma atividade, não sei se era judô, alguma coisa do tipo, fez uma força, tomou uma queda de alta energia. Aqui, não sei se vocês conseguem ver. Vamos lá no primeiro, talvez. Todas as imagens que eu fiz de raio-x para vocês no AP, né, no frente, o húmero articula com a glenoide e tem um espaçozinho articular. Olha aqui, ó. Óbvio, esquece a fratura aqui. Olha isso daqui, a glenoide desse lado e a cabeça humeral aqui. Então tem um espaço aqui preto, que é onde a gente articula, que é onde mexe, né? Agora vamos voltar para o caso ali, um pouco mais grave agora. Não tem espaço articular. Isso é importante vocês identificarem isso. Por quê? Porque eu vejo muitas vezes nos pronto-socorros aí pela cidade, né, por São Paulo, às vezes isso daqui cai primeiro com o clínico, antes de vir para o ortopedista. E o clínico pede raio-x. Ele não pode dizer, não vou pedir raio-x porque eu sou clínico, ou porque eu sou médico recém-formado, sou generalista, eu não sei ver raio-x. Você não pode fazer isso. Você tem que pedir o exame e tem que minimamente enxergar alguma coisa, tá? Então você tem que enxergar isso e falar assim, cara, isso aqui não está certo. Então na articulação tem aquele espaçozinho preto, senão o ombro não mexe. O ombro do cara está aqui, você tenta mexer lá no exame físico, não mexe nada. O raio-x está esquisito assim, tá? Puta, o que é isso? Eu não tô vendo. É que esse daqui ainda tem uma fratura aqui, ó. Não sei se vocês viram.
Então ele tem uma fratura também, mas às vezes não tem essa fratura aqui e ele está luxado. Então esse ombro está fora do lugar. Isso é uma fratura luxação. Ele saiu do lugar. Precisa pôr o ombro no lugar. Olha como essa radiografia é importante. Não sei se vai dar para enxergar, se está muito branco, tá? Mas aqui é a glenoide, tá? Esse triângulo aqui, ó, é a glenoide. Então a cabeça era para estar encaixada, a glenoide está aqui, a cabeça era para estar encaixada aqui, ó. Nessa região. Tem um vazio preto aqui, ó. Olha onde está a cabeça aqui, ó. Não sei se dá para enxergar, está um pouco difícil, talvez. A cabeça luxou, então saiu do lugar. Então olha como é importante essa radiografia que eu falei lá na frente de pedir, né? Óbvio, como eu falei, não sabe o que está acontecendo com o raio-x, o paciente está com dor, cara, não libera ele para casa. Ah, libera e daqui a 5 dias, se não melhorar, você volta com o ortopedista. Eu escuto isso todo plantão que eu dou. Clínico liberando paciente com puta lesão grave, fez o raio-x, não sabia ver, não sabia identificar nada. Fala assim, toma dipirona, cetoprofeno, se não melhorar em 5 dias, você vai procurar o ortopedista. Só que às vezes 5 dias pode ser grave. Às vezes é muito mais difícil operar esses casos conforme for passando mais tempo. Inclusive tem uma que a médica mandou esperar 1 mês, né? Chegou pra gente agora, 1 mês, o braço quebrado, aí ferrou, entendeu? Cirurgia é muito mais difícil depois. Então essa é uma lesão muito mais grave, só para vocês saberem, tratamento também. Fez a placa, fez o parafuso, olha como voltou ali o espaço articular. Como colocou o ombro no lugar, né? Então aqui tem um espaço articular redefinido. Então voltou o ombro para o lugar, isso que é importante. Olha a placa aqui, ó. Tá? Esse paciente estava jogando rugby, 26 anos, deu direto ali na clavícula. A clavícula esquerda dele, acho que todo mundo está vendo, né? Uma puta de uma fratura diafisária da clavícula, tá? Mesma coisa, tem que fazer cirurgia, tem que operar essa clavícula. Nesse caso excepcional, tinha uma fratura de escápula também. Difícil ver fratura de escápula no raio-x, né? Você olha assim, puta, não sei dizer se tá quebrada a escápula. Da clavícula eu tô vendo. Mas a escápula, esse osso chato aqui, ó, é difícil enxergar. Pede tomo, o paciente está com dor, fratura da escápula. Olha ela quebrada aqui, ó, a pontinha dela, aí do nada para, vem a outra ponta aqui. Tá? A fratura do corpo da escápula. Ali dá para ver, aqui também. Aí pediu a tomo, olha aqui, ó, puta fratura aqui, ó. Escápula inteira quebrada, clavícula quebrada também, tá? Esse paciente aqui também é não sei se ele já formou, eu acho que ele deve estar no 6º ano agora, mas é um cara do beisebol que foi jogar rugby da faculdade, chegou pra gente aqui com o ombro luxado. Olha onde foi parar a cabeça humeral. Isso daqui, acho que é uma das lesões que a gente mais vê assim no pessoal aqui da Santa, porque sempre fazer alguma besteira, né, na intermédia, na calo, luxa o ombro. O ombro sai do lugar, olha ele fora aqui também, era para o ombro estar aqui, ó, na glenoide. Saiu do lugar. Ali dá para ver bem melhor, né? O que precisa fazer quando luxa o ombro? Que a gente fez na cirurgia, mas se só luxou, não quebrou. Vocês já viram alguém reduzindo o ombro? Puxando para colocar o ombro no lugar? Então, quando luxa, tem que puxar. Quando o ombro luxa, ele faz esse sinal, chamado sinal da dragona. A dragona é isso aqui que os militares usavam, né? Essa parte reta aqui que preencheu o ombro. Você pode ver que na hora que o ombro sai do lugar, retifica ali em cima. O ombro cai e retifica. Então você consegue ver esse sinal chamado sinal da dragona. E aí você precisa pôr o ombro no lugar. Existem diversas manobras, tá? Para colocar o ombro no lugar. Só o ortopedista pode fazer. Tá, e se você tiver, sei lá, numa viagem, no meio da praia, não tem nenhum hospital, o hospital mais perto fica 8 horas de carro. Você tem que pegar uma montanha, não sei o quê. Você vai deixar teu pai caiu e luxou o ombro. Você é o médico da família lá. Você é o único cara que fez medicina. Tá no 6º ano. Você vai falar assim, não, põe aí, vamos pro hospital. 8 horas lá, teu pai gritando de dor. Cara, você tem que tentar reduzir. Nessas situações, vocês têm que saber reduzir. Tá no hospital aqui em São Paulo, tá no Einstein, tem um ortopedista de plantão lá. Né? Chama o cara, beleza, entendeu? Mas vocês têm que ter uma noção de como reduzir algumas articulações. Então, os dedos, o ombro, o cotovelo, isso vocês deveriam saber pelo menos minimamente qual é a manobra. A manobra mais fácil do ombro, essa aqui é da esquerda, em 2 pessoas. Um médico vai ficar aqui no braço, puxando, o outro fica no lençol ali em cima, fazendo a contra-força, né? Essa manobra é tração contra tração, tá?
Então vai puxando, o paciente vai relaxando, vai rodando o braço, interno, externo, abduza, tum, ele encaixa de novo. Paciente resolvido, tipóiazinho uma semana, casa. O cara sai de lá querendo te abraçar, porque melhora a dor 200%. Entendeu? Então, tração contra tração, essa aqui é outra manobra chamada de extinção. Essa aqui, assim, a gente ficou 1 hora nessa, não conseguiu? Estamos cansados, né? Você sai suado. Põe o paciente deitado, manda ele ficar segurando um pezinho aqui. Põe um soro, assim, alguma coisa, para ele ficar segurando, ver se melhora um pouquinho a dor e a articulação, tá? Existem outras também, quando você está sozinho, né? Então você pode ficar segurando para cima, assim, o braço também. Pode rodar, fazer o Milch-Cocker ou a manobra de espasmo. E tem essa daqui também, chamada manobra de Hipócrates, tá? Vou ser bem sincero para vocês, até uns 2 meses atrás, eu sempre aprendi que essa manobra é proibida, tá? Proibido fazer isso. Tanto é que na aula eu até coloco isso daqui porque, cara, não se faz manobra de Hipócrates. Risco de lesão do plexo, risco de fratura, é uma manobra muito arriscada. Mas é aquela situação da praia lá, 8 horas, você está sozinho, você e teu pai. Não tem ninguém para te ajudar a puxar. Faz, entendeu? Então, hoje em dia, estudando um pouco dos artigos mais antigos, e alguns até mais recentes, falam que, apesar dessa manobra ter um pouco mais de lesões associadas do que as outras, ela não é proibida, tá, de ser feita. Óbvio, existem mais de 30 outros jeitos de você reduzir o ombro. Se você puder usar outra manobra, melhor. Se não, tô sozinho na praia, não sei, só conheço essa daqui, mete o pezão ali no ombro e puxa. Se reduzir, vai melhorar a dor pra caramba, já resolve o problema, tá? Então, depende aí da situação que você está, você pode até usar essa manobra. Se tiver no hospital, usa outra, tá? Então, olha como era o ombro dele, luxado. Isso aqui é luxação, urgência ortopédica. Liberou um paciente assim para casa, está cometendo um crime. Não pode liberar um cara assim para casa, pelo amor de Deus, tá? Ah, não sei o que é, eu acho que está estranho. Pega o celular, tira a foto, manda para alguém da turma de vocês que fez ortopedia. Ou alguém mais velho, para mim, sei lá. Manda e fala assim, ó, tá luxado. Ah, tentei reduzir lá, treco, puxei, meti o pé, tal, não sei o quê, não voltou. Interna, vai pro centro cirúrgico na hora, urgência, para reduzir isso daqui. Entendeu? Não dá para esperar, isso aqui é urgência, urgência, urgência mesmo, tá? Não resolver isso aqui é negligência médica. Não pode, tem que resolver. Se não conseguir resolver ali lá embaixo no PS, sobe pro centro cirúrgico. Subiu pro centro cirúrgico, como é que faz? Isso aí, para você, quem não for fazer ortopedia, não precisa nem saber. Mas a via que a gente usa para abrir o ombro, normalmente é essa daqui, a via deltopeitoral. Tá? Então, entre o deltoide e o peitoral maior, a gente faz o corte, acessa a articulação do ombro e aí consegue reduzir, consegue fazer a cirurgia da fratura, etc, etc. Quando o ombro sai muito do lugar, a gente chama isso de instabilidade. Então, tem paciente que nem esse daqui que a gente viu. Saiu do lugar uma vez, aí foi jogar hand de novo, foi arremessar, tomou uma travada lá da defesa, o ombro saiu do lugar de novo. Vou colocar no lugar. Se sai muitas vezes, se sai mais de 2, na verdade, continua saindo, a gente chama isso de instabilidade. Tá? Não vou perder muito tempo com isso, porque eu acho que essa é uma discussão bem grande, tá? Mas a instabilidade ela pode ser ou anterior ou posterior. Então, ou o ombro luxa para frente, ou o ombro luxa para trás. Existem outras também, vou até mostrar, mas basicamente são essas duas. E cada uma delas tem lesões associadas, tá? Não vou ficar ensinando para vocês, se alguém quiser discutir alguma coisa comigo, eu explico. Mas essas lesões associadas às luxações normalmente são cirúrgicas. Por isso que eu falei que isso daqui é uma emergência. Tem que pôr no lugar e tem que acompanhar esse cara. Porque provavelmente ele vai precisar operar, entendeu? Então não dá para você, vai embora, vai para casa e já era. Não, encaminha para ortopedia de ombro e vê se realmente tem essas lesões associadas ou não. Aí existe uma luxação que eu particularmente nunca vi pessoalmente, tá? Ela é muito descrita em livro, o paciente chega assim para você, ó. Então, quando vocês estiverem lá no 5º, tem alguém do 5º ano aqui? Acho que não, né? O pessoal do 5º não aparece normalmente, sexto. Tá certo eles, tem que estudar para a prova. Mas, normalmente, vocês chegam no 5º ano, vai chegar isso aqui lá no plantão de vocês, lá no PS Central. O paciente aqui, assim, ó. Aí, vocês estão meio bravos, assim, que vocês já estão virados de plantão na madruga e tal. Você já pega e já quer abaixar o braço do cara. E o cara tá meio bêbado, meio não sei o que, esse braço não vai, tá duro. Ó por que tá duro. Tá fora do lugar. Era para estar aqui, puxou para baixo. Aqui, tá?
Isso aqui é uma luxação muito, muito rara, tá? Muito rara mesmo. Tá bom? Esse caso, paciente aí epiléptico, tá? Ele tinha essa luxação recidivante que eu estava falando para vocês, tá bom? E o ombro dele saía muito do lugar. Não sei se vocês conseguem ver, mas ele já tem umas deformidades na cabeça. Isso aqui era para ser um redondinho assim a cabeça, né? Olha como tá tudo deformado já. Olha como é que tem aqui essa fraturinha da glenoide aqui, tudo deformado a cabeça. Então esses casos são aqueles casos que não são tratados lá desde o começo. Então eles vão ter essas lesões associadas, tá? E essas lesões associadas precisam de cirurgia. Então tem que ficar atento. Inclusive essa semana não. Na próxima semana a gente vai operar um cara do handball de Taubaté. Não de Taubaté Faculdade, né? A gente não vai operar esses caras. Mas do time de Taubaté mesmo. O cara vai jogar Campeonato Paulista, estava jogando agora. E parece que, não sei se tem alguém do hand aqui, mas parece que Taubaté é um time forte, assim, dentro do cenário. E a gente vai operar ele. E a gente vai fazer essa cirurgia aqui nele, tá? Essa cirurgia é chamada de Latarjet, tá? Tem o Malvado, acho que ele tá indo pro sexto agora, né? Ele fez essa cirurgia também, porque o ombro dele saía do lugar. Então, o aluno do sexto ano da faculdade aqui fez exatamente a cirurgia. Tá? Podia muito bem ser a radiografia dele aqui. Tá? Então, assim, é mais frequente do que vocês imaginam. Então, saiu muito ombro do lugar, atleta de handball, atleta overhead, beisebol, não sei o quê, tá saindo do lugar? Prega parafuso, tá? Então, tem que pôr parafuso ali na região anterior da glenoide. A gente corta um ossinho do lugar aqui, o processo coracoide, transfere esse osso para frente da glenoide, trava com esses dois parafusos, o ombro não sai mais do lugar. Não sai. Para ele sair, vai ter que arrancar esses dois parafusos. Entendeu? E assim, qual que é o problema dessa cirurgia que às vezes acontece? O ombro não sai mais do lugar, tá ótimo. Mas o paciente perde o quê? Rotação externa. E lembra, rotação externa é importante para esses caras. Então, se a gente vai operar esse cara daqui a 2 semanas que eu falei, do atleta de Taubaté. Imagina a gente operar ele e não se atentar com a rotação externa. O cara é profissional, joga hand, operou, o ombro não sai mais do lugar. Só que na hora de arremessar ele só vem até aqui. E antes ele vinha tudo assim. Ele vai perder força no arremesso. Ele vai jogar pior. Entendeu? Então pode ficar ótima a cirurgia. Ele pode nunca mais sair do lugar. Mas ele pode perder rotação externa. Então tem que ficar atento com isso também. Inclusive isso foi falado para ele. Então a gente tem que falar, olha, existe uma chance, existe um risco de perder rotação externa. Senão vai chegar na hora lá, ele vai fazer a fisioterapia certinha, vai chegar no primeiro jogo, vai ver que não está indo, não está indo, não está indo. A culpa é do médico que não operou direito. Tá? Então é sempre importante, na hora que vocês forem operar, quando alguns de vocês virarem cirurgiões, de vocês explicarem para o paciente quais são as expectativas da cirurgia. Então não chega, principalmente aqui na Santa Casa, que vocês estão meio na pressa, o residente está meio na pressa, assim, vamos te operar, então amanhã a gente opera e beleza. O paciente não sabe nada. Tô cansado de ver paciente chegando aqui. O que foi tua cirurgia? Não sei. Quebrei o fêmur, mas não sei o que aconteceu. Não sei o que colocaram aqui. É que o paciente daqui também não se importa tanto, né? Mas vai num hospital particular, opera um cara e não fala nada para ele. Entendeu? Faz isso para vocês verem. A dor de cabeça que não dá. Entendeu? Então sempre expliquem para o paciente por que vocês estão operando, coisas boas e coisas ruins que podem acontecer na cirurgia. Tá? Os prós e os contras. O paciente precisa saber, o paciente precisa escolher. Entendeu? Você pode até falar, você tem esse problema, minha opinião é que você tem que fazer a cirurgia. Mas você tem que saber que pode perder rotação externa, mas o bom é que o ombro não sai mais do lugar. Mas pode perder rotação externa. Entendeu? Pode sair os parafusos do lugar. Esse daqui também é um cara da faculdade. Ele estava na intermédia. E foi jogar o braço de ferro. Teve uma fratura diafisária do húmero. Só que esse é o raio-x dele, tá? Eu fui atrás do raio-x dele. Então, assim, pelo amor de Deus, não façam braço de ferro. Essa semana, a Sociedade Brasileira de Ombro e Cotovelo postou no Instagram, assim, um negócio. Não façam braço de ferro. Com raio-x, óbvio que não era do Joker, né? Mas com raio-x de uma fratura da diáfise. Qual que é o problema dessa fratura? Treco, só quebrou, cara. Põe uma imobilização, opera aí e espera colar, né? Qual que é o problema dessa fratura dessa região? Nervo radial. Tá? Então, eu já vi
não um, não dois, vários casos de cara que tem essa fratura e acorda no dia seguinte com a mão assim. Ah, levanta a mão. Não vai. Estende os dedos. Não vai. Lesão do nervo radial. Aí você imagina um moleque de 23 anos, está no 5º ano da faculdade, para virar médico. Sei lá, talvez queira uma especialidade cirúrgica. Ou nem que não queira, vai usar a mão, um braço dominante, para escrever, para atender. E numa puta brincadeira idiota, que não tem nada a ver com o esporte dele, joga xadrez. Com tudo, eu jogo tênis de mesa, não é um esporte também muito assim, mas xadrez também é para você. Porra. E aí, no dia seguinte, ele tem essa lesão. Ah, mas aí tira o nervo daqui e tal, não sei o quê. Ou se o nervo romper, você faz a sutura, né, neurorrafia. E se não ficar boa a neurorrafia? E vocês sabia para fazer a cirurgia uma puta lapa gigante aqui no braço. Para fazer a cirurgia do nervo. E tem que ver o nervo lá de cima. Cara, é desastre total. Às vezes não volta. Às vezes não volta tudo. Entendeu? Então, muito cuidado com esse tipo de brincadeira. Eu falo sempre para vocês, principalmente para os moleques, né? Porque às vezes tá nesses rolês assim, tá bebendo e tal, e sempre tem um fortão, né? Que quer, vamos disputar um braço de ferro aí. Aí você fala, não, pô, não quero. Ah, pô, para de ser não sei o quê, fresco, sabe? Agora vocês têm uma... Mostra o raio-x do Joker pro cara e fala assim, cara, uma hora você vai ficar assim e a gente vai dar risada. A gente tá te avisando. Entendeu? Na cirurgia do Joker, eles fazem por essa via aqui, que é uma via meio que minimamente invasiva. Em vez de abrir tudo, faz uma viazinha aqui embaixo, uma viazinha ali em cima. Uma cirurgia que a gente chama de belangeiro, né? E aí prega a placa, parafuso, parafuso, fratura alinhada, vida que segue, né? Pode fazer ela por trás também. Então aqui a gente está fazendo pela frente, né? Pode fazer ela por trás, por via posterior também. Tem que abrir o tríceps ou empurrar o tríceps para o lado e sempre tem que olhar outro nervo que fica aqui atrás, que é o nervo ulnar. Então, quer fazer pela frente, quer fazer por trás? Um tem lesão do radial, a outra tem lesão do ulnar. Cara, não tem muito como fugir. Nas duas vias, se você quiser operar esse tipo de fratura, você tem que achar o nervo. Você tem que ver o nervo íntegro lá, senão você causa uma lesão iatrogênica do nervo também. Outra opção, uma haste. Tá? Inclusive, a gente vai fazer uma dessa aqui lá no DOT semana que vem. Exatamente essa haste aqui. Tá? Então, as fraturas aqui do húmero diafisárias, algumas podem colocar essa haste. Então, faz uma viazinha minúscula aqui em cima, escorrega a haste pelo osso, trava com o parafuso, trava com o parafuso. Uma via pequena, parafuso, via pequena. Evolui super bem também. Então, aqui a fratura, olha aqui o calo ósseo já se formando, calão aqui, paciente de boa, mexendo já sem dor nenhuma. Tá? Então, essa é uma possibilidade. Tem gente que não gosta muito de haste para membro superior, mas essa é outra discussão. Normalmente a gente faz para fratura de fêmur ou de tíbia, é o que está mais indicado, mas é uma opção também nas fraturas de úmero. Agora, outro caso, esse acho que a gente fez uns 4 esse ano aqui na Santa. Paciente de 30 anos, destra, tá de bodybuilding, usa testosterona pra caramba, né, um monte de hormônio. Tava fazendo um supino, sentiu um puta de um estalido no peito e ficou com essa deformidade aqui, ó. Tá? Então, óbvio que são casos diferentes, né, as imagens, mas era só para mostrar para vocês que a lesão do peitoral, ela evolui com uma deformidade, né? Quando você pede para o paciente fazer como se fosse um cross na academia, você pede para ele tracionar aqui, você segura com a tua mão. Na hora que ele traciona, você vê aqui que o peitoral já não está mais. Entendeu? Então aqui era para estar preenchido com o ventre muscular do peitoral e ele se inserindo aqui na diáfise do úmero. Ah, mas eu estou vendo um negocinho aqui em cima. Porque o peitoral ele tem mais de uma origem. Tem origem clavicular, a origem external e até uma outra origem, que alguns advogam, a origem abdominal. Então tem 3 origens. Normalmente rompe aqui, ó, external, tá? Então mais embaixo. Então, na hora que a gente abre aqui para fazer a sutura, você vê uma parte dele ainda, aí você vem um pouco mais para baixo, já não tem nada, entre o dedo assim tem um buraco gigantesco, lesão do peitoral, lesão cirúrgica também. Outro cara, né? Esse aqui acho que não usa anabolizante, né? Mas enfim, pode acontecer com quem não usa também, apesar de ser mais frequente com o usuário de anabolizante, tá? O paciente está fazendo uma rosca na academia, estalido, dor no braço, fica roxo e faz esse sinal aqui, ó. Vocês já ouviram esse sinal aqui? Alguém sabe o nome?
Sinal do Popeye. Vocês nem conhecem o Popeye, né? Então, o Popeye era um desenho que era o cara que tomava espinafre e ficava fortão, assim. Vocês nunca viram? Já, né? Alguns já viram, mas assim... Cara, quando eu era muito menor, assim, já era um desenho antigo. Então, para vocês que são mais novos, já deve ser muito mais, né? Branco e preto, aquelas coisas. Ele era o marinheiro, que era o fortão, que na hora que precisava dar um pau em alguém, tomava um negócio, uma lata de espinafre, ficava fortão, e aí ele fazia assim e formava o muque dele lá, né? Então virou o sinal do Popeye, tá? Olha lá, é esse aqui, ó. Tá? Então, assim, aí subia, né? O desenho era isso, ele tomava espinafre e subia o músculo dele. Então, a lesão do bíceps, ela pode ocorrer ou na inserção dele aqui no rádio, na tuberosidade do rádio, ou nas origens. Como é bíceps, ele tem duas origens, cabeça longa e cabeça curta. Pode romper uma das duas, tá? Normalmente rompe a cabeça longa, tá? Ou rompe aqui embaixo, que é a lesão do bíceps distal, tá? A lesão do bíceps distal é eminentemente cirúrgica. Por quê? É óbvio, aqui só tem um. Então, se perder esse, perdeu a conexão do músculo. Se perdeu esse daqui, tem o outro, ainda está o músculo lá, o paciente mexe normal, perde um pouco de força, uns 15, 20% de força, mas ainda consegue mexer, tá? Então, de novo, mais um cara, usuário de anabolizante, não sei o que, fez academia, tal, sentiu estalido na fazenda do rosto, lesão do bíceps. Como que a gente identifica no exame clínico a lesão do bíceps? Tem esse teste que é importante, vocês até podem fazer em vocês. Flete o braço, flete o cotovelo, tá? Não dobra 90 graus, dobra um pouquinho menos aqui, ó, tá? E aí tenta vir com o indicador de lateral para medial, de fora para dentro. Vocês vão tentar caçar a cordinha aqui, ó, que fica. Fica uma corda. Se você dá uma tensionadinha no bíceps, você sente ela melhor. Então essa cordinha aqui, ó, é o tendão do bíceps, tá? Então esse é um dos testes que a gente faz para identificar. Quando o cara lesa, se enfia o dedo aqui, você não sente nada. No de todo mundo, eu espero que tenha a cordinha aqui, né, ó. Você faz isso daqui, ó. Então você engata aqui, faz o gancho. É o hook test, teste do gancho. Se alguma vez alguém tiver uma lesão de bíceps e vocês verem esse paciente, faz o teste, você já diagnostica na hora. Entendeu? Então, como eu falei, acho que mais para dar uma fechada, o principal paciente do ombro, do atleta do ombro, é esse daqui, é o arremessador, tá? Óbvio que no beisebol, eles fazem muito pitcher, né? Mas os esportes mais brasileiros, assim, o handball, o vôlei, esses outros esportes que têm atividade overhead, eles são muito importantes para a gente que faz ombro e merecem uma atenção especial pelo grau de movimento que eles submetem à articulação do ombro, tá? Essas siglas aqui, talvez algum de vocês já tenham ouvido falar ou alguém leu em algum laudo. SLAP, GERD, Hag Lesion. Então essas são siglas que determinam alguma lesão do ombro, entendeu? Esse GERD, eu acho que os outros eu nem vou falar muito porque eu acho que é perda de tempo. Mas o GERD eu acho que é interessante. A gente está fazendo um estudo agora, na verdade o Guarac está fazendo, né, o Rafael, que é R4 junto comigo. Ele está avaliando todos os atletas do handball da faculdade, alguns velhos, e avaliando esse GERD. O que é esse GERD? Como o ombro mexe muito para fora, para a rotação externa, isso acaba causando um déficit para rodar interno. Então, normalmente, o atleta de handball, apesar dele, ou de beisebol, apesar dele jogar o braço muito para fora, na hora de dobrar o braço para dentro, eles não conseguem. Então, normalmente, quando a gente encosta na parede aqui e roda para dentro, tua mão encosta aqui tranquilo. A maioria de todos vocês. Pega o cara que está no quinto, sexto ano no handball, manda ele fazer isso. Ele vai fazer isso aqui assim. Para aqui. Não consegue. O braço não chega. Entendeu? Então, normalmente, perde um pouco de rotação interna. Qual que é a ideia? Tem que estabilizar a escápula. Você joga hand, né? Depois a gente testa em você no final. Estabilizando a escápula, não vem, cara. Pode ter certeza. Todos têm contratura da cápsula posterior. Que aí não deixa rodar. Entendeu? Então, para ele rodar assim, ele teve que fazer uma lacidão da cápsula anterior. Então, essa cápsula que fica na frente está toda meio que uma lacidão maior. Enquanto isso, a posterior encurta. Por isso que não consegue rodar para dentro. Tanto é que quando a gente pega atleta de handball, de beisebol que tem lesão, fisioterapia. Pode ir na físio, vai lá na parede e a físio vai ficar puxando até encostar aqui. Entendeu? Para recuperar os movimentos, recupera a força. Inclusive, esse é um alongamento que
deveria ser feito nos times, né? No beisebol, tanto o fortalecimento da escápula, que faz parte da mobilidade do ombro, quanto esse do GERD, de rodar interno. Isso é importante, tá? Então aqui está só glenohumeral internal rotation deficit. Tá? Essa é a sigla do déficit para rotação interna. Tá? As outras lesões acho que são menos importantes para vocês. Olha lá o que eu estava falando, ó. Então, o paciente vem aqui deitado, roda pra caramba o braço. Aí na hora que vai rodar interno, não roda nada. Entendeu? Então, o preço de você arremessar forte e rodar muito é perder rotação interna. Isso causa dor, tá? Isso normalmente costuma causar dor nesses pacientes. Que é só a parte do livro mostrando o quanto que vocês têm que fazer, ó. Stretching the anterior structures. Você tem que fazer o alongamento dessas estruturas, tá? Então, é a mais importante patologia que acontece nos jogadores de arremesso. Perda de rotação interna, tá? Então, pode ver. Por que ocorre a perda de rotação interna? Causada pela contratura da cápsula posterior inferior, tá? E isso aumenta o risco de ter outras lesões, entendeu? Então, isso é só o começo de tudo, tá? Então, essa aula eu acho que é muito bom para quem é do beisebol, para quem é do vôlei, para quem é do hand, para ver o que pode acontecer com o ombro desses atletas, para se cuidar, né? Então, quem corre, quem joga bola, quem faz outro tipo de esporte, às vezes a preocupação é mais o joelho, membro inferior, tal. Agora, quem joga hand, beisebol, esses outros esportes, precisa ficar atento com o ombro, tá? Beleza? É isso, pessoal. Obrigado, viu? Encosta aqui na parede. Qual é lá? Você desce? Deixa eu ver uma coisa antes. Fica aqui assim. Pedir assim. Dói? Não, né? Mas roda bem, ó. Tá vendo? Isso aqui nem te incomoda, né? Ó, muita rotação. Tá vendo? Agora encosta na parede aqui. Tá vendo? Não vem. Tá? Então você precisa fazer alongamento de cápsula. Entendeu? Pega alguém que não, vem cá, Batista. Batista só corre, né? Ó. Olha lá, ai, já reclama já. Encosta ali na parede. Encosta. Aliás, vem até mais, ó. Entendeu? É que você já joga mais tempo, né? Então, assim, o que acontece? Normalmente, a gente vê o cara do calouro rodando aqui de monte, assim, beleza. Aí vai passando os anos, vai treinando mais, não sei o quê, intermédio, vai jogando, quer treinar mais, arremessa, chega no sexto ano, tá assim, entendeu? É que você já jogava antes, então você meio que tá antecipando aí esse tipo de lesão da cápsula. Você tem que alongar. Não sei se vocês fazem isso lá, mas tem que fazer. Não sei nem que façam em casa um pouco, alongamento de cápsula, fortalecer a musculatura periescapular. Então, assim, esses músculos aqui, então tem romboide, serrátil, tem um monte de musculatura aqui. O infraespinal tá aqui, o supraespinal tá aqui. Então, toda essa musculatura periescapular, você tem que fortalecer, fazer uma fisioterapia, fortalecer, porque isso estabiliza o teu ombro. Fora o alongamento da cápsula também. Entendeu? Então, você já tem esse déficit de... Você tem GERD. Você tem ombro GERD, que a gente chama. Tá? Que bom. Fora as outras lesões que você tem também, né? Deu pra ver ali. Ele tem tendinite do supra e do infra, mas é tendinite só. Então, por exemplo, isso se você pegar o time de hand, sei lá, o titular, que joga mais, está mais tempo, normalmente são os mais velhos, fizer ressonância todo mundo, a maioria vai ter tendinite do supra. Ou de algum tendão do manguito. Por conta do movimento repetitivo de fazer. É igual aquele atleta de futebol que tem, tô com uma tendinite do posterior aqui, pega aqui no joelho ali atrás de tanto correr. Né? Ou uma tendinite do patelar, dói a patela de tanto chutar a bola. Às vezes pode doer aqui embaixo, o tendão patelar. No jogador de futebol. No teu caso, pode ter tendinite do manguito. Tá? Como que previne isso? Fortalecimento. Não tem jeito. Academia lá, Renato Cariani lá. Manguito, põe lá polia, faz rotação externa. Bastante rotação externa. Aí inverte o lado da polia, faz rotação interna. Faz com o outro braço também, né? Senão você vai ficar com o ombro aqui assim, o outro ruim, né? Então faz com o outro braço também e treina esse manguito. Senão vai ter lesão de manguito. Pelo menos se tiver lesão, tenha depois do sexto ano, né? Que aí não vai jogar mais intermédio, tudo bem. Mas, entendeu? Fortalece para você se prevenir. Você tem uma lesão do lábio também. Do lábio da glenoide. Então,
Deixa eu só mostrar aqui para você entender, ó. Acho que eu tenho alguma imagem do lábio aqui. Vamos ver se tem algum esquema do lábio. Esse daqui, será que é bom? Não. Só para te mostrar onde que tá. Acho que aqui aparece, né? Deixa eu ver. Não. Então é o seguinte. Isso daqui é para esse esquema é para quem luxa o ombro, tá? É outro tipo de coisa, mas só para você entender. Aqui está a tua glenoide. Em volta dela, esse preto é o lábio da glenoide. O lábio é uma estrutura cápsula ligamentar que ela... Qual que é o problema, na verdade? A glenoide não é igual ao acetábulo. O acetábulo, a articulação do quadril, o acetábulo é fundo. A cabeça do fêmur entra no acetábulo assim, ó, para articular. Olha como é que é o ombro. A glenoide é assim, ó, é reta. Por isso que eu falei que o ombro é uma articulação meio fodida, assim, sabe? Porque não é uma articulação boa. Não tem, tipo, um negócio assim, um acetábulo para a cabeça encaixar e aí não sai nem ferrando. Você já viu luxação de quadril? Algum amigo aqui já luxou o quadril? Ninguém luxa o quadril, é muito difícil. Só os caras foram atropelados por um ônibus, aí luxa. Cair de moto a 200 por hora, aí luxa mesmo. Agora, luxar o ombro. Quantos já não luxaram aí? Eu lembro quando eu era DM, o velho, não sei se você conhece o velho, da 55. O velho se jogou uma vez no chão, na calo. Tinha uma piscininha assim, ele veio correndo e se jogou no chão. Na hora ele deu um berro, saiu assim, luxou o ombro na calo, cara, se jogando no chão lá de bêbado. Entendeu? Então é muito comum luxar o ombro, justamente porque a glenoide é reta. O que aumenta a profundidade da glenoide? O osso é muito reto. Então o que o organismo fez? Criou um lábio, então criou uma estrutura cápsula ligamentar, que aumenta em até 20% a 50%, 20% mais ou menos, a profundidade da glenoide. Entendeu? Quando você fica mexendo muito o ombro, principalmente fazendo esse movimento que é a abdução, rotação externa, você bate meio que o osso contra o lábio. E fica toda hora machucando. É o barulho que faz pouco, aqui mais pra frente. Isso daí é a cápsula. Uhum. Eu também tenho pouco, tá? Mas eu jogava tênis de mesa, mas eu comecei a piorar por causa do tênis de mesa. O tênis de mesa é muito movimento assim, mas mesmo assim machuca muito a cápsula, entendeu? Então assim, crepitar em si não é ruim, tá? Não é bom também, mas não significa que você tenha alguma patologia, tá? O problema de você ter lesão do lábio, abre a tua ressonância aí. O que acontece? Em volta da articulação, a gente tem líquido sinovial, né? Então, ó, você tem um cisto paralabral, tá? O que é? Segura aqui. O que é esse cisto? Então, aqui em volta você tem líquido sinovial. Quando você rompe o lábio, uma lesãozinha aqui, sei lá, você cortou esse daqui, igual você cortou o seu. Esse líquido, que está numa cavidade fechada, sai. E aí ele vem para cá. E aí ele forma isso daqui, ó. Um cisto paralabral de 0,8 centímetros. Tem menos de 1 centímetro o seu cisto. Então você tem uma lesão anterior-superior do lábio, então na parte anterior e de cima, com fina rotura na base de implantação e um cisto. Então, bem na base onde ele se implanta, rompeu um pouquinho. E o líquido extravasou e está formando aqui. Qual que é o problema de ter lesão cisto paralabial? Em volta da glenoide passam os nervos. Entendeu? É que o seu é anterior. Se fosse posterior, aí dá merda. Por quê? Porque o nervo supraescapular está aqui. Aí a gente operou uma menina do CrossFit no começo do ano aqui na Santa, que ela tinha um cisto paralabial igual o teu, só que era posterior e estava comprimindo o nervo. Você palpava aqui, ela era, mano, bolada assim. Você palpava, você sentia o supra. Certinho, aqui é supra e aqui é o infra. O infra dela, assim, quase encostava na escápula. Porque perdeu toda a inervação. Entendeu qual que é o problema do cisto? Aí ele comprimir o nervo e esse nervo parar de mandar impulso ali para o músculo e o músculo atrofiar. Entendeu? Então, qual que é a cirurgia que a gente faz? Quando rompe o lábio, quando tem um cisto que está comprimindo o nervo, que não é o teu caso, tá? Ninguém vai te operar agora, tá? Não é para operar, não agora. Sutura, entra aqui com o aspirador, aspira o líquido que saiu e dá um ponto aqui nessa lesão. Aí o líquido não extravasa mais. Aí beleza, tá? A tua lesão, ela é uma lesão pequena do lábio. Não acho que vale a pena operar agora.
fortalecimento, tal, tal. Se começar a te incomodar mais, começar a machucar, começar a doer, você começar a sentir dor, principalmente na hora que você for arremessar aqui na frente, não sei se você já tem essa dor. Mas se você for na hora de arremessar e você sentir muita dor, toda vez que você fizer o movimento, às vezes o húmero bate aqui, ó, na hora que você faz o movimento e ele machuca na lesão. Aí às vezes vale a pena operar. Se está incomodando durante o jogo. Entendeu? Se não está incomodando só um pouquinho, fortalece tudo. Para às vezes o músculo, na hora que você fortalece, ele não vai deixar a cabeça bater tanto. Ela melhora um pouco esse espaçamento. Entendeu? Aí não vai sentir tanto essa dor. Tá? Então, coisas a se pensar aí. Você ainda está no terceiro ano, você foi pro terceiro agora. Ou você está indo pro quarto? Ah, você está indo pro quarto ano que vem. Então tem mais 3 anos, né? Quarto, quinto, sexto. Então assim, tá na metade. Não acho que vale a pena operar agora. Até porque reabilitação disso aqui ia perder uns meses aí. Entendeu? Eu acho que o que mais valeria a pena, se eu fosse você, é fortalecer bastante, ir treinando, joga intermédio. Ah, chegou no sexto ano, tá incomodando? Força mais um pouquinho para jogar no sexto. Passou intermédio, faz uma ressonância, vê se quer operar, faz por artroscopia, põe a câmera, um pontinho aqui, 2 pontinhos, faz 3 na verdade, normalmente. Põe uma âncora, né? Põe uma âncora aqui no osso e dá o ponto. Aí resolve o problema, entendeu? Mas pela tendinite que você tem, pelas outras coisas que tem na tua ressonância, é melhor já fortalecer bem isso aí para evitar que tenha alguma lesão. Beleza? Boa. Nada. Então bora então, almoçar, né?